Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. Nesta manhã de Páscoa, nós somos convidados e convocados pelo Evangelho para acompanhar Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, e Pedro, o líder, o primeiro dos apóstolos, ao túmulo, para contemplar com eles o túmulo vazio. O quarto evangelho, chamado Evangelho de São João, nos acabou de narrar que Maria Madalena foi logo de manhã ao túmulo na esperança de ungir o cadáver de Jesus e de chorar a sua morte, como era costume das mulheres no tempo de Jesus. Os homens providenciavam o enterro, mas eram as mulheres daquela família que cabia chorar o defunto ao longo dos próximos 7 dias. Cabia às mulheres ir todos os dias ao sepulcro outra vez para ungir o defunto e, enquanto ungiam o defunto, chorar a sua morte. Maria Madalena, reconhecendo-se pelo discipulado como família de Jesus, vai bem de manhã ao túmulo para ungí-lo e para chorar. E é ela quem, por primeiro, com todas as mulheres, aquelas que permaneceram fiéis a Jesus diante da sua cruz, é ela quem, por primeiro, percebe a ressurreição. É curioso que o quarto evangelho não nos apresente o encontro dos discípulos com o ressuscitado ainda. O quarto evangelho nos mostra o encontro com o túmulo vazio. Maria Madalena vai ao túmulo e ela ainda não encontra o Senhor ressuscitado. Ela encontra o túmulo vazio. Era de manhã, ainda não estava o dia claro, eles ainda não tinham entendido, diz o final do Evangelho, que segundo as Escrituras, ele devia ressuscitar dos mortos. A ressurreição ainda é uma incógnita. A ressurreição ainda não foi compreendida. A ressurreição não pode ser descrita, não pode ser provada. Aquilo que os evangelhos vão apresentar são experiências da ressurreição. E a primeira experiência da ressurreição é contemplar o túmulo vazio. Depois que Madalena encontra o túmulo vazio, ela volta e chama os 2 discípulos. Quais são os 2 discípulos? Primeiramente, Pedro. Esse tem nome. E o segundo discípulo, o Evangelho não diz o nome dele. Não diz por 2 razões. Primeiro, porque pode ser ele, o autor do quarto Evangelho, que está omitindo o seu próprio nome. Mas a segunda razão é muito mais bonita e muito mais tocante. O Evangelho só diz que era o discípulo que Jesus amava. E aí eu pergunto para você: você é discípulo? Você é discípula? E você acha que Jesus te ama ou não? Se você é discípulo e Jesus te ama, este discípulo é você, sou eu. O discípulo que Jesus amava somos nós. Nós que somos nesta manhã convidados a acompanhar
Maria e Pedro, a igreja no masculino e no feminino, a ir com eles ao sepulcro, para também nós contemplarmos o sepulcro vazio. O Evangelho diz que eles viram, mas o verbo que está aqui no Evangelho, no seu original grego, é o verbo theoreo, que é um verbo muito mais do que ver, que significa muito mais do que ver, significa contemplar, significa ver com detenção. É desse verbo que vem a palavra teoria. Significa ver com tamanho cuidado, que a partir daquilo que eu vejo, eu consigo fazer uma teoria daquilo que eu vi. Se o theoreo significa contemplar. E é isso que nós somos chamados a fazer. A com Maria Madalena e Pedro, contemplar o túmulo vazio. O que é que se encontra no túmulo vazio? Os panos colocados no lugar onde Jesus estava, as faixas de linho no chão, mas tem um detalhe curioso. O véu que cobria o rosto do defunto estava enrolado num lugar à parte. Aqueles que contemplam o túmulo vazio não o fazem com pressa, não o fazem de qualquer jeito. Eles se demoram na contemplação do túmulo. E demorados na contemplação do túmulo, eles percebem os detalhes do túmulo vazio, detalhes que indicam a ressurreição de Jesus. Quem é que enrolou aquele pano e colocou-o num lugar à parte? Mas esses detalhes ainda não são provas, porque a ressurreição não se prova. A ressurreição não pertence a este mundo das nossas realidades terrenas. A ressurreição se experimenta, e se experimenta pela fé que se exercita na contemplação. É isso que nós somos nesta manhã chamados a fazer. Acompanhar a igreja, representada em Maria Madalena e em Pedro, até o sepulcro vazio. Deter-nos diante deste sepulcro em contemplação de fé. E nós vamos estender esta contemplação por 50 dias. E contemplando com os olhos da fé esta realidade que não cabe no horizonte da nossa história, que não cabe no horizonte da nossa ciência, que não cabe no horizonte do nosso conhecimento, e por isso evoca a fé para dar condições de olhar para ela, associada à Escritura, nos vai levar à experiência do ressuscitado. Então nós temos que, durante o tempo pascal, mas em toda a nossa vida, ter uma atenção especial a essas duas realidades: o olhar da fé que contempla e a palavra da Escritura que nos educa. Eles, diz o Evangelho, ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Apenas a contemplação da fé é pouco. É preciso a luz da Escritura, é preciso a luz da Palavra de Deus para nos esclarecer, não para nos provar, para nos esclarecer e nos favorecer o encontro com o ressuscitado. Nós vamos acompanhar o Evangelho ao longo deste tempo pascal e vamos perceber que os discípulos e os apóstolos, ao voltarem para a Galileia, depois de contemplar o túmulo vazio, eles vão experimentar o encontro com o ressuscitado. Esse encontro deve ser o nosso maior desejo,
Esse encontro deve ser o nosso maior empenho. Nós contemplamos a ressurreição com os olhos da fé. Nos deixamos formar pela palavra da Escritura e almejamos que nos jardins da nossa vida ou nas galileias da nossa vida nós também encontremos, nós também façamos experiência, onde quer que seja, na igreja, em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos, aí o ressuscitado vem ao nosso encontro, porque Ele nos primeireia. Peçamos ao Senhor, nesta manhã de Páscoa, que acompanhando a igreja na sua peregrinação contemplativa do túmulo vazio e iluminados pela palavra da Escritura, nós também, neste tempo pascal, experimentemos o encontro com o ressuscitado na nossa vida, pois é o encontro com Ele que nos livra do pecado e que nos dá vida nova. E é isso que nós almejamos, os dons da Páscoa, os dons que Ele nos trouxe, os dons que a sua ressurreição fez partilhar com a nossa vida. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. E ressuscitado, Ele está no meio de nós. Por isso nós podemos experimentá-lo, por isso nós podemos nos encontrar com Ele. Para isso, olhos de fé atentos e ouvidos ligados na Escritura. Amém.